A besteira que Lindenberg Farias, marido da Gleisi Hoffmann, fez ao estragar o plano de Alexandre de Moraes da PGR foi repercutida também no WW, né, que é um programa comandado pelo William Wacker lá na CNN. O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos denunciando aí que está havendo aí uma suposta perseguição contra ele e contra o pai. E aí o PT vai com uma ação, a PGR aceita aí o STF, no caso o ministro Moraes, que seria supostamente o cara alvo das sanções, ou seja, seria a vítima e ao mesmo tempo relator do processo. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso, que eu acho Decide abrir interessante. inquérito. Como o pedido de inquérito a ele levado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, os dois textos partem da representação criminal do líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias. É exatamente o script que está sendo desenhado nos Estados Unidos. Parece que foi encomendado. O script lá é o seguinte, o script... Foi encomendado não, como disse a Daniela Lima no Globo News, repito, lá na Globo News. Essa coisa que o PT fez, Lindbergh deixou o STF puto, porque não era pro Lindbergh fazer isso, porque o Lindbergh fazendo isso deixa mais claro como é que o PT tá muito alinhado aí com o STF. Isso expõe o próprio STF. Porque, poxa, se você vai ver assim, vamos fazer um exemplo aqui. Você é o Donald Trump, você é o governo americano. Tem um deputado lá, que foi um dos deputados mais votados do país, é um filho do ex-presidente que está sofrendo uma ação aqui no Brasil, que está quase para ser preso. O filho vai lá e está dizendo que o pai está sofrendo perseguições. E o filho, que é o Eduardo Bolsonaro, diz assim: olha, tu tá vendo aqui, ó, o líder do partido do Lula, que é o governo, que está contra o meu pai, entrou com uma ação pedindo a minha prisão, pedindo a minha cassação. E aí, olha só, olha o que ele está falando. Mandou para a PGR e agora sabe que um relator do processo é um cara que pode ser alvo das sanções, que é o cara mais interessado nesse processo, que vai me investigar e vai para o Moraes. E aí, o Moraes, inclusive, já mandou a PF ouviu o Bolsonaro sobre qual seria a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e tudo mais. Então, assim, vocês entendem a dinâmica disso, que expõe ainda mais o STF? Vamos ver aqui. Recentemente acolhido pelo Marco Rubio, é que simplesmente as instituições brasileiras têm um lado no embate político. Agora nós temos as instituições dando uma resposta política aos Estados Unidos? William, mas é até um pouco feio, né? Se a gente pegar a cronologia toda, o companheiro, desculpe, a companheira do líder do PT que fez a representação. Ele está falando da Gleisi Hoffmann, que era a presidente do PT e agora é ministra do governo Lula. Na época em que o Lula estava quase para ser preso, tanto o Lula contra o ministro Zanin, que é ministro, que era advogado do Lula, eles percorreram aí o mundo denunciando que seria uma suposta injustiça contra o Lula lá na época. Deu várias entrevistas a veículos de imprensa internacionais em 2017 e 2018, acusando o que estava acontecendo, acusando o sistema judicial brasileiro de perseguição política ao atual presidente da República que estava preso em Curitiba. Um dos ministros hoje do Supremo, que era advogado de Lula, foi à Europa denunciar perseguição política, que não deixa de ser a mesma coisa que Eduardo Bolsonaro está fazendo agora, a gente goste, concorde ou não. Ora, se pedir ajuda externa contra o suposto abuso de autoridade for crime, olha, vamos pensar então em fechar Corte Americana, Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional, porque é justamente isso que se faz quando você se sente perseguido politicamente, tendo ou não a razão. Agora, estou com o Caio nessa e divirjo fraternalmente do Murilo, porque não percebe, por mais que Itamaraty e Departamento de Estado tenham hoje tênues ligações e interlocuções para debater alguns assuntos menores, o governo americano e o governo brasileiro não tem relação nenhuma. E o governo brasileiro, se vier uma lapada de lá do governo americano contra o STF, o governo brasileiro não vai saber reagir e o STF também não vai saber reagir. Um exemplo disso é que essa ação do STF-PGR contra o Eduardo Bolsonaro, que seria uma reação, basicamente só dá mais corpo para o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. É uma maneira
do próprio Moraes dobrar a aposta, mas ele está fazendo errado, eles não sabem como reagir, não sabem. E até um tempo atrás eles tratavam isso como piada, riam. E todo jornalista sabe disso aí. O chanceler e o secretário de Estado não se falam absolutamente. E a mensagem que parece chegar em Washington é que, para dizer que aqui o Supremo e a PGR não agem como ditadores, então vamos investigar e, quem sabe, punir quem diz lá fora que PGR e o Supremo agem como ditadores. Tem muita atenção aqui, porque o Caio Junqueira vai falar uma coisa muito importante agora. Os dois principais, que é a defesa do Bolsonaro e a defesa do Braga Neto, que são dois advogados de elite, né, de ponta no país, que é o Juca e o Celso Vilardi, eles têm juntado muitos elementos que ajudariam a sustentar essa tese no exterior. Basicamente, cerceamento de defesa. E zero simpatia aqui também com Braga Neto, sem entrar no mérito. Zero simpatia, tá dizendo, sem entrar no mérito, sem defender o Braga Neto. Ele tá apenas falando do processo. Ou seja, por mais que o Bolsonaro seja culpado, que o Braga Neto seja culpado, a forma como o Supremo Tribunal está agindo, o Moraes está agindo, isso não é a primeira besteira que o Moraes faz, tá? Isso também me dá a entender que o Moraes está com medo, não sabe como reagir. Tá reagindo assim no instinto, sabe? É igual aquela questão do traficante espanhol, quando a Espanha rejeitou a extradição do Eustáquio, um blogueiro bolsonarista, e aí o Moraes foi lá e negou a extradição do traficante internacional. Me parece a situação assim muito similar, para querer reagir na hora, assim, no impulso, sem estratégia nenhuma. Assim, é o que parece, entendeu? Mas o Braga Neto foi preso dia 27 de março. O advogado pediu o habeas corpus, né? Evidentemente, a praxe. Ficou 2 meses para Alexandre de Moraes analisar. E a prisão do Braga Neto ela é sustentada numa delação, um vazamento de delação, que é pública hoje. A delação é pública. E o cara está preso há 2 meses lá. Então, assim, isso é um elemento aqui que me veio na cabeça agora, mas tem uma série... Ou seja, o que ele está dizendo? Que o Braga Neto foi preso por causa de uma delação que agora é pública, seria uma prisão preventiva e os advogados não tiveram acesso aos atos do que a acusação teve. A acusação teve acesso aos atos, supostamente provas para produzir a acusação, e a defesa não teve. E vários advogados aí, dessas pessoas que foram investigadas aí na trama do 8 de janeiro, né, estão reclamando disso. Entendeu? De elementos ali de acesso aos autos, de acesso ao material da investigação, que ajudou a fundamentar a acusação, mas não pôde ajudar, porque a defesa não teve acesso a tempo a fundamentar a defesa com base na paridade de armas, né? Não teve. Então tem uma série de elementos que ajudam a sustentar a tese que eles estão defendendo no exterior. Exatamente, essa aqui é a questão, entendeu? Veja, olha como foi uma loucura, uma atrapalhada do Lindbergh, do Moraes, todo mundo. Veja, gente, eu sempre... Vários juristas comentam o seguinte: o judiciário tem que fazer igual um juiz numa partida, quando ele não aparece. Quando um juiz numa partida de futebol aparece muito, significa que ele fez besteira. Todos os dias você tem noticiário de ministro do STF, do STF. Cara, isso aí expõe ainda mais o STF. Deixa os ministros desconfortáveis, porque aqui no Brasil o STF está acima de tudo, cara. O Senado, que poderia, o que deveria fazer esse papel de moderador do STF, não faz. E vindo de fora um poder contra o STF, eles não sabem como reagir. O próprio governo brasileiro não sabe. O governo brasileiro não tem ligação, não tem relação com os Estados Unidos. E eles estão atordoados sobre o que fazer. Eles vão cortar a relação com os Estados Unidos. Tem vários negócios aí. Tem bilhões, entendeu? Enfim, a Thaís Herédia, que é uma grande jornalista de economia, ela vai perguntar aqui para um especialista que foi chamado pelo WW se tudo isso que está acontecendo contra o Eduardo Bolsonaro poderia fortalecê-lo. O comentarista, eu vou mostrar apenas um trecho para vocês para não dar direito autoral, disse que isso não vai fortalecer o Eduardo Bolsonaro. Eu discordo completamente. Não só a questão de bolha. Claro que todo mundo tem a bolha da esquerda, tem a bolha da direita. Isso dá evidência para o Eduardo Bolsonaro. Até que não é da direita, da extrema direita, como eles dizem aí, vai ficar vendo essas coisas e vai dizer, caramba, mas por que um deputado quer prender um cara?
querem assim silenciar o cara porque o cara tá falando, as pessoas vão ver isso como um absurdo. Isso põe contra o próprio STF, isso aqui é óbvio. Para fazer uma pergunta para você, Murilo, o quanto esse caldo todo que a turma da política descreveu aqui fortalece o Eduardo Bolsonaro politicamente? Quer dizer, os Bolsonaros, como um todo, essa insistência do ex-presidente continuar sendo o candidato, mas o quanto você enxerga isso fortalecendo politicamente Eduardo e os Bolsonaros como um todo? Radical do bolsonarismo ou da direita brasileira olha essa confusão com estranheza. Não gostaria que tivesse ocorrendo essa confusão. E também vê esses movimentos como absolutamente políticos de forma a tentar salvar ou diminuir a pressão sobre o... Ele está dizendo aqui que a centro-direita vê dessa forma. Eu acho que esse cara está falando isso mais assim... Ele diz que a centro-direita vê dessa maneira, mas eu acho que ele está falando como a forma como ele vê. A centro-direita, repito, que é uma centro-direita muito alinhada ao Bolsonaro, fala da população, vê isso de forma, caramba, tem alguma coisa acontecendo aqui, vê a questão da ligação dos ministros com outras coisas que sempre sai notícia aí, entendeu? Vê com estranheza. E como assim um parlamentar nos Estados Unidos que está falando sobre perseguição, tem uma ação do PT e tal, e agora quero prender o cara por isso? Essa é a jogada. Pai aqui no Brasil. Então esse é um ponto. Eu acho que não fortalece, além da bolha bolsonarista mais raiz, e traz a ele um papel de liderança mais expressivo. Acho que esse é um problema que o mundo da centro-direita e da direita no Brasil enfrenta, que não encontrar ainda um candidato para o lugar do Bolsonaro e provavelmente... Não, cara, esses caras, eu não sei se esses caras, o especialista, que eu não sei se eles não querem dizer isso, ou não gostam, não é que vão encontrar um candidato, não existe isso. O Bolsonaro e o Lula, por mais que as pessoas não gostam, eles têm voto, cada um tem pelo menos 30%. Na direita, o candidato que o Bolsonaro escolher vai ser o candidato ali na direita que vai ter mais votos. Assim, não tem discussão em relação a isso. Agora, bem aqui, tanto o William Vac quanto o Caio Junqueira mataram no peito o que pode acontecer, qual que seria o pano de fundo de tudo isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque ele diz assim, cara, o Eduardo Bolsonaro pode ser uma opção do próprio Bolsonaro para estar na chapa. E com esse inquérito agora do STF aí, ele pode também ficar inelegível. Ou seja, os dois, tanto o Bolsonaro como o Eduardo, seriam inelegíveis. Ou seja, uma chapa inteira. Vamos ver eles falando aqui sobre isso? E caminha para ter também uma inelegibilidade do Eduardo Bolsonaro, que hoje todas as informações de bastidor é que ele é o preferido do pai, do Jair Bolsonaro, para ser colocado como vice, né, na chapa. Se for uma construção Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o TSE caça o Jair Bolsonaro e o Eduardo vice assume. Ele é o nome. Na prática, ele está sendo envolvido num inquérito que acusa o pai de tentativa de golpe de Estado. Sim, que tem a abolição dos... Nesse inquérito tem a questão dos inquéritos das fake news, que já dura lá mais não sei quantos anos, entendeu? Que ninguém sabe quando é que vai acabar, tem isso também, né? A democracia de direito que pode acabar descambando. Ou seja, o que está em curso, talvez, seja você tirar a chapa inteira. Uma já não está, porque o Jair Bolsonaro... Exatamente, é isso aqui. É isso aqui que ele conseguiu matar aqui a charada de qual que pode ser o plano aqui, tá? Do plano de fundo aí que pode ser tirar realmente todos os candidatos do Bolsonaro. Aí fala assim, e a Michelle? Cara, daqui para ano que vem, que sabe o que podem inventar contra a Michelle aí, para também fazer ela ficar inelegível? Não se sabe, não se sabe. O sistema hoje é complicado, entendeu? Então, assim, qualquer candidato próximo do Bolsonaro, sei lá, você pode inventar alguma loucura de joia. Não, joia, não sei o quê, podem inventar qualquer coisa, meu irmão. O pai não vai conseguir a legenda, né? Não vai conseguir a autorização do TSE, porque já está inelegível. E o substituto favorito, entre aspas, nos bastidores pelo pai, também vai acabar sendo inviabilizado, né, para ser uma candidatura. Então você corre o risco de tirar 2 Bolsonaro já da eleição do ano que vem. Sim, Daniel, você pediu a palavra. Curioso, eu insisto naquela história da linha do tempo, curioso que se a gente for pegar 2, 3 meses atrás, essa possibilidade de sanção americana contra Alexandre de Moraes, quem conversa lá no Supremo sabe, isso era tratado como uma grande piada. A piadinha era assim, puxa, mas... Esse cara aqui é bom, tá? Daniel Hitner.
diretor de jornalismo da CNN em Brasília. Esse cara aqui é bom. Quando ele tem que criticar, ele critica. Quando ele tem que analisar, ele analisa. Outro dia ele estava na Rússia fazendo uma entrevista. Esse cara aqui é muito bom, velho. Eu acho que esse programa aqui da CNN, o WW, eu vou deixar até o link para vocês aqui na descrição, é o melhor. Assim, eu acho é o melhor, sabe? Assim, tem vários jornalistas competentes aqui. Alexandre de Moraes não está tão interessado em passar férias em Miami, como se sanção significasse isso. Agora que caiu a ficha do Supremo e do governo brasileiro, o Supremo tem a expectativa, eu diria até pressiona um pouquinho o governo brasileiro a reagir de alguma... Um pouquinho não, muitão, tá? Colocaram a responsabilidade pro governo brasileiro para eles reagirem, não é um pouquinho não. Isso aí já saiu na imprensa aí, acho que você foi a própria CNN dizendo que tinha ministro aí que tava cobrando o governo aí, tá? Cobrando o governo para que eles pudessem reagir em relação a isso aí. Forma, só que o governo brasileiro, é preciso lembrar, também negocia todas as questões comerciais com os Estados Unidos, então é difícil reagir, porque uma coisa tem implicação na outra, pode ter, e o governo brasileiro tem um projeto ali prontinho, que nasceu no Ministério da Fazenda, sobre regulação do ponto de vista econômico, de concorrência das Big Techs, coisa que atinge em cheio os negócios. Não estou falando de discussão do PL das fake news, não. Estou falando de regulação. Engraçado, porque acho que foi ontem, né? Que a AGU enviou para o STF uma questão de regulação, uma ação aí, enfim. Será que o governo brasileiro vai comprar uma briga por causa do Moraes, assim, vai colocar bilhões de investimento em risco? Eu não sei não até onde que isso vai parar. Será que o governo brasileiro tá disposto a entrar nessa guerra e nessa luta? Tem ferramentas para isso, para lutar? Econômica, concorrencial das Big Techs, na sua maioria americanas. É outra caixa preta ali, uma caixa de Pandora para lidar com o governo Trump. A gente vai continuar. Posso acrescentar Claro, Murilo, só preciso que você... Enfim, já tá bom aqui. Isso aqui eu acho que eu quero ver a opinião de vocês aqui, mas assim, o governo brasileiro não está preparado. O plano do Moraes foi estragado pelo Lindenberg Farias, que se apressou para entrar com uma ação, porque, como eu disse, a própria Daniela Lima falou na Globo News que politizaram, que não era para o PT entrar com essa ação, porque a PGR já ia produzir. E aqui mostrando coisa óbvia, assim, o STF vai fazendo assim, besteira em cima de besteira, isso vai acumulando, daqui a pouco vocês não vão mais discutir o mérito se os denunciados foram, na verdade réus, né, foram culpados ou não, porque foi tanta besteira, como aconteceu, por exemplo, na Lava Jato, né, não se discutiam mais sobre se os caras eram culpados, então se discutiu a questão do juiz, então assim, é possível que aconteça a mesma coisa, tá? Eu quero ouvir a opinião de vocês aqui.